corpo, onde a gente menos espera, podem ter substâncias que causam problemas de saúde. Só aguardar aqui, já deu? Pode? Então tá. Então foi dado start aqui pelo meu cameraman. Vamos começar então, gente. Primeiramente, muito obrigada por quem está aqui me assistindo agora. Então, como eu ia dizendo, hoje eu vou falar sobre essas substâncias, tá? Tem a ver com a fitoterapia, sim, mas hoje a gente vai falar de uma forma mais introdutória, tá? Porque eu não vou entrar hoje em fitoterápico especificamente, mas essa parte, essa aula de hoje, ela é importante para o entendimento da próxima, que eu vou entrar bastante com a fitoterapia, tá? E é fígado, porque é lá no fígado que acontece, digamos, essa recepção de substâncias estranhas que a gente acaba entrando em contato. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo que a gente vai falar é sobre o nosso ambiente, então o meio que a gente vive, o meio externo, e xenobióticos, né? O que são xenobióticos? São substâncias estranhas ao organismo humano. Então, toda e qualquer coisa que o organismo humano entre em contato, que é estranho a ele, é uma substância que a gente chama de xenobiótico, tá? E esses xenobióticos, eles podem ser tanto endotoxinas como toxinas externas, ou seja, vindas do ambiente. Essas endotoxinas têm muita relação com o perfil bacteriano que habita o nosso corpo. Já se sabe que o nosso corpo tem muitos trilhões de bactérias. Então, se a gente tem bactérias que não são boas para o nosso organismo, essas bactérias e outros parasitas que habitam o nosso corpo produzem endotoxinas, tá? Essas bactérias, elas têm uma membrana, não sei se vocês lembram do outro desenho, né? Elas têm uma membrana, essa aqui é uma bactéria, se ela tiver rabinho, ela é flagelada, se ela tiver cílios, ela é ciliada. Essa bactéria, essa membrana dela, né, ela pode ter alguma substância, tá? Que a gente chama de endotoxina. E essa substância é um xenobiótico, certo? E tem as toxinas externas também, com o qual o nosso corpo acaba tendo contato, que são as toxinas que vêm do ambiente, dos hábitos que a gente tem ao longo da nossa vida, que também vão causar certas disfunções orgânicas, tá? Então, os nossos canais de exposição, como é que a gente se expõe a essas substâncias xenobióticas? Através do intestino, né? Através do alimento que a gente coloca. Então, aquele alimento ele pode carregar determinadas substâncias xenobióticas. Pela pele, o contato da nossa pele com, por exemplo, cosméticos, perfumes, substâncias tóxicas, substâncias corrosivas, também é um canal de exposição extremamente importante, que a pele talvez seja o maior órgão que a gente tem no nosso corpo, então é um canal de exposição muito importante. Não é à toa que a gente vê atualmente pessoas com muitos problemas de pele, justamente por essa excessiva exposição. Um outro canal de exposição são os nossos pulmões. Quando respiramos, esse ar que respiramos também é um canal de exposição. Aqui a gente tem gás carbônico, né? A gente tem a fumaça, né? Então, quando o nosso corpo utiliza esses canais de exposição, né, para absorver xenobióticos, né, através desses sistemas ocorre uma distribuição pelo organismo. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu respiro um ar poluente, eu estou fazendo uma distribuição desses xenobióticos pelo meu organismo. Se eu sou uma pessoa que, por exemplo, entra em contato frequentemente com substâncias de odor forte, cheiro de gasolina, cheiro de fumaça de cigarro, gás carbônico, eu estou sempre expondo ao meu corpo a receber essas substâncias tóxicas e isso está sendo distribuído pelo meu organismo, tá? E a gente sabe que os efeitos desses xenobióticos que entram no nosso corpo por essas três vias, né, o efeito é tempo-dose, ou seja, quanto mais tempo eu me expor àquele xenobiótico,
E se for uma dose muito alta, o meu corpo vai sofrer proporcionalmente. Então, vamos dar aqui um exemplo. Pessoas que fumam ou convivem com fumantes, por exemplo. Quanto mais elas se exporem àquele ambiente, mais tempo ela vai estar inalando aquilo e colocando as toxinas do cigarro dentro do seu organismo. Logo, ela vai ter uma distribuição pelo organismo. Aquilo vai entrar na corrente sanguínea e vai intoxicar o organismo inteiro, né? Pessoas que têm uma má alimentação frequente, elas estão frequentemente se expondo a xenobióticos. Então, o corpo dela está frequentemente distribuindo xenobióticos pelo organismo todo. E a partir do intestino, da pele e dos pulmões, que são locais de absorção desses xenobióticos, alcançamos o fígado, o rim e o coração. Afinal, o nosso corpo ele tem um mecanismo de eliminação muito eficiente. Então, a partir do momento que o meu corpo entra em contato com uma substância estranha, automaticamente ele já ativa vias de eliminação. E essas vias, elas precisam ser muito eficientes para eu não ter uma sobrecarga tóxica, uma endotoxemia. Foi uma palavra que a gente também usou bastante nas lives passadas. Então, a gente tem que ter esse mecanismo para eliminar as toxinas que o meu corpo adquiriu pelo intestino, pela pele e pelos pulmões, tá? E a eficiência desses 3 órgãos, né, é que fazem com que haja uma redução no acúmulo de xenobióticos, porque eu vou estar estimulando a saída, e uma redução nos efeitos deletérios à saúde, porque a gente sabe que essas substâncias espalhadas pelo corpo, elas vão acarretar disfunções, tá? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que a exposição a xenobióticos altera muito a função tireoidiana, né? Então, pessoas que já fazem uso de medicamentos, repositores de hormônios, né, para tireoides, continuam se expondo a determinados xenobióticos, talvez a substância que ela esteja tomando, o hormônio, não funcione. Pessoas que têm dificuldade de emagrecimento, a gente também vai ver que existem xenobióticos que estimulam a inflamação de tecido adiposo. Então, ela vai estar sempre lutando e não está tirando uma das causas, que é uma inflamação. Pessoas com dificuldade para engravidar, infertilidade feminina e infertilidade masculina. Também tem muito a ver com esse grau de exposição muito alto. Às vezes a pessoa está tentando 500 vezes engravidar, não consegue, já fez alterações na dieta, mas não parou de se expor frequentemente a determinados xenobióticos. E a exposição prolongada, né, aos xenobióticos causa então danos ao nosso DNA. Gente, DNA, acredito que todos já devem conhecer, é o nosso material genético, e danos ao DNA pode levar a diversos tipos de doenças crônicas, inclusive. Então, quando a gente faz dano ao DNA, a gente está mudando a nossa conformação genética. De repente, nós éramos de um jeito e devido a essa excessiva exposição, nós mudamos o nosso jeito, o nosso DNA, tá? Essa exposição também causa morte de células. Então, se a gente pensar, por exemplo, que cada neurônio nosso é uma célula, esse xenobiótico ele vai destruir essa célula, causando uma neurodegeneração. Então, eu tenho exposição a xenobióticos, determinados xenobióticos que desencadeiam, por exemplo, Alzheimer, que desencadeiam perda de memória, falta de concentração, tá? E a gente já sabe também que essa exposição pode levar ao aparecimento de câncer, né? Ou seja, uma multiplicação acelerada de uma célula cancerígena, né? Isso é um problema grave de saúde que vem aumentando cada vez mais por excesso de exposição. Vamos lá. O que são aquelas endotoxinas, tá? As endotoxinas são parte integrante da membrana externa de algumas bactérias, tá? Então, o que acontece aqui? Eu preciso estar sempre melhorando o meu perfil bacteriano, porque lembra que a gente falou lá no início que as bactérias, elas são a nossa primeira linha de defesa? Então, se eu tenho bactérias que não são boas, que são bactérias patogênicas,
povoando o meu corpo, colonizando o meu organismo, essas bactérias que tem essas endotoxinas, elas vão acabar sobrecarregando o nosso organismo. O nosso fígado, por exemplo, vai trabalhar muito mais rapidamente para poder se livrar daquela substância, tá? Se eu tenho um bom perfil de bactérias no meu corpo, eu consigo eliminar essas bactérias que têm endotoxinas, tá? Além de bactérias, essas endotoxinas também são produzidas a partir de parasitas e a partir de fungos, tá? Parasitas não é incomum eu pegar no consultório casos de pessoas com parasitas, tá? A pessoa chega com um quadro de diarreia crônica, ou um quadro de inapetência, um quadro de muito cansaço, distensão abdominal, má digestão. A gente testa várias estratégias, não melhora. Quando eu peço o parasitológico de fezes, está lá. Tem o verme, tem uma bactéria patogênica, tá? Então não é incomum encontrar esses parasitas. E esses parasitas, a presença deles no nosso organismo também causa essa sobrecarga. E os fungos, o que a gente tem de fungo hoje que é mais conhecido? A cândida, né? A cândida vaginal, a candidíase vaginal. A candidíase, né, é uma patologia que estimula muito o nosso sistema imunológico para a gente se livrar daquele micro-organismo, do fungo, e estimula o nosso fígado porque produz as tal das endotoxinas. E também existe a candidíase da esofagite. Tá? Então, pessoas que têm esofagite, que a gente consegue fazer biópsia, a gente consegue perceber a presença desses fungos também. E aí lembrar, né, até a gente falou isso nas outras lives, que a gente consegue melhorar tanto o ambiente, né, para que não haja proliferação desses fungos, nem desses parasitas e nem dessas bactérias, né, fazendo todo o manejo intestinal principalmente. Externas, ou seja, são as toxinas que vêm do meio ambiente. Nós temos metais pesados, que a gente vai entrar nos metais pesados mais comuns que o ser humano hoje tem contato. Medicamentos, então medicamentos são sim considerados toxinas externas, são substâncias sintéticas, substâncias estranhas ao organismo, apesar de exercerem uma função importante, né, para melhorar determinado sintoma. Mas o medicamento, ele sempre vai melhorar uma coisa e vai acabar atrapalhando outra. Nem que seja uma sobrecarga hepática para jogar aquela substância fora, tá? Drogas ilícitas em geral, aditivos alimentares. Então, a gente também vai entrar falando um pouquinho de aditivos alimentares e o impacto disso na saúde. Pesticidas, herbicidas e agrotóxicos. Né? Hoje, o que mais se ouve falar é de substâncias para prolongar a vida de prateleira ou para a gente ter produção de frutas, verduras o ano inteiro com o uso de agrotóxico, evitar que as plantações sejam infestadas, né? Álcool, tanto o álcool que a gente consome na bebida alcoólica, tá? E eu digo a gente porque eu também gosto, eu tomo meu vinhozinho de vez em quando. Mas também o álcool que é inalado, aqueles álcoois utilizados como solventes. Então, quando a gente tem contato frequente com aquele álcool, né, aquilo entra pelas nossas vias respiratórias. E sim, isso também vai ser distribuído pelo nosso organismo. Então, a gente fica imaginando, por exemplo, quando a gente tem contato com pessoas que trabalham, por exemplo, em postos de gasolina, né, aquele cheiro no ar ali, pra gente que vai ali, para e abastece, o nosso contato é mínimo, mas para pessoas que vivem daquela produção, aquele trabalho, os frentistas e tudo mais, imagina a exposição que eles têm. Pessoas que trabalham em fábricas, indústrias, usinas, pessoas que trabalham com pinturas, artistas plásticos, todos eles estão sempre em contato com solventes. E eles estão inalando, e às vezes nem sabem que aquilo ali pode estar prejudicando algum comportamento, alguma função de algum órgão, tá? Os poluentes do ar. Aqui em Brasília a gente tem uma vantagem muito grande, que a cidade é muito arborizada, né? O nosso céu ele é limpo, ele é azul, a gente consegue ter uma respiração adequada,
mas também não é em todos os lugares que a gente tem essa qualidade, né? Os grandes centros, onde tem mais prédios, onde tem mais carros circulando, a gente tem mais a presença de poluentes. E isso também causa uma sobrecarga enorme. Agora imaginem pessoas que já moram em grandes centros urbanos e convivem com uma poluição muito grande. Elas têm uma sobrecarga muito maior. Plásticos, e são plásticos em geral. E vocês vão ver mais pra frente que os plásticos são tanto o plástico que a gente usa perto dos alimentos, quanto aquele cheiro de plástico. Aquele cheiro característico de plástico, ele também promove uma sobrecarga. A gente também está inalando aquele produto, tá? Produtos de limpeza em geral, né, para fazer a limpeza. Hoje em dia, já tem algumas empresas que fazem produtos de limpeza mais vegetais, mais naturais. Tem até uma que eu sigo no Instagram, chama Positiva. Entre o V e o A tem um pontinho. Eles têm uma linha de produtos de limpeza que são biodegradáveis, são ecologicamente corretos e não tem esse odor nem essas substâncias químicas que são tão deletérias à saúde do ser humano. Então, às vezes, a gente reduzir o nosso contato é interessante, tá? Nessa empresa, deve ter outras, é porque eu não me lembro agora exatamente outras, mas eles têm, assim, de detergente até amaciante, sabão em pó. Então, às vezes, é legal a gente ir eliminando por partes todos esses produtos que podem estar fazendo uma sobrecarga no nosso organismo. Toxinas alimentares, tá? E, por último, mas não menos importante, toxinas emocionais. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, a forma como a gente cuida do nosso corpo acaba gerando essas toxinas. Então, pessoas mais estressadas, pessoas descontroladas, pessoas que não se cuidam, pessoas que têm muitos problemas, muito estresse, produzem as próprias toxinas também, tá? E essas toxinas emocionais também vão causar uma sobrecarga. Então, a gente sempre buscar o bem-estar emocional, o equilíbrio, a paz, a tranquilidade também é importante para manter o nosso corpo livre dessas toxinas. Com relação aos aditivos alimentares, para que eles existem? Os aditivos alimentares existem para melhorar o sabor, o cheiro, a textura e a validade. Ou seja, seria um alimento perfeito, um alimento muito saboroso, muito cheiroso, com uma textura agradável e que dura na prateleira. Lógico, gente, não na natureza nós não vamos encontrar um alimento assim, tá? Então, os alimentos frescos, eles vão ter um curto prazo de validade, obviamente, tá? E o paladar mais adocicado, o paladar mais puxado no sabor, certamente ele teve alguma influência química. Para quê? Para acabar disparando uma sensação de vício no nosso cérebro, tá? E aí, o que a gente tem de aditivos alimentares atualmente hoje? Os conservantes, que eles aparecem sob muitos nomes nos rótulos dos alimentos. Inclusive, acho que podia até fazer uma live só sobre isso, né? Acho que daria bastante pano para mão. Corantes, então todos aqueles alimentos que apresentam uma cor que não é da natureza, podem desconfiar, tá? A cor daqueles chocolates coloridos, determinados tipos de bolo que eu já vi todo colorido, assim. Tudo que for de muita cor, que você sabe que não tem nada a ver com a natureza, gente, desconfie, tá? Tem um excesso de corantes ali. Outro dia eu tava no supermercado e eu vi uma marca de macarrão. Achei super legal a proposta, porque era um macarrão com uma placa enorme, assim, né? Fonte de fibras. Pô, que legal, já pensei em índice glicêmico. Quando eu fui olhar o rótulo, tive uma decepção muito grande, porque tinha corante caramelo no macarrão. Corante caramelo é o corante que está presente principalmente nos refrigerantes à base de cola. Então, foi uma decepção geral, porque eu achei que fosse um super macarrão, quando eu vi lá corante caramelo. Então, a gente ficar esperto. Outra substância também que tem muito corante, gente, é shoyu, tá? A gente tem uma marca hoje no mercado que é um shoyu mais legal de ser utilizado. Infelizmente, eu não posso falar a marca aqui, mas leiam o rótulo, tá? A maioria dos shoyus, todos que eu conheço, exceto essa marca,
não vai ter, essa marca não vai ter corante. Todas as outras vão ter corante e é também o corante caramelo. Tá? E o corante caramelo é um aditivo químico altamente relacionado com doenças neurodegenerativas. Então, assim, não recomendo, não tem nem acordo, tá? Alimento que tem corante, principalmente esse corante caramelo, é uma coisa que eu realmente tiro da alimentação e na minha casa mesmo não tem, tá? Adoçantes, que também são chamados de edulcorantes, tá? Então, adoçantes, a gente tem 500 tipos de adoçante, né? A gente tem aspartame, sacarina sódica, acesulfame K, estévia, sucralose, maltitol, eritritol, xilitol, são os polióis, né? Tudo isso é adoçante, gente. Tudo isso o nosso corpo olha, entra em contato, isso gera um estresse para ele. Então, quantos alimentos que você consome ao longo do dia que tem esse componente, que tem os edulcorantes, tá? E na minha visão, não sendo radical, tá? Não pensem dessa forma, mas existem bem poucos adoçantes que eu assim, faço um pouco de vista grossa, mas em geral eu peço para o paciente não consumir mesmo, porque até os que parecem ser menos deletérios vão causar algum tipo de mal, tá? Então a gente, por exemplo, tem a sucralose, que a gente sabe que interfere muito no funcionamento tireoidiano, a própria estévia altera o perfil de bactérias no intestino, então se é uma pessoa que já está com uma desbiose, ainda consome estévia, pode piorar. Tá? Os polióis, que é o maltitol, xilitol, eritritol, eles podem causar gases, gera flatulência. Então, cada caso é um caso. Podendo evitar é melhor, porque não é uma substância natural. A gente tem os emulsificantes também, que geralmente dão aquela textura boa para o alimento. Temos estabilizantes, temos o realçador de sabor. O realçador de sabor é o famoso glutamato monossódico, encontrado nos temperos prontos, né? O tempero do amor. Então, ele não é do amor, tá? O realçador de sabor, o glutamato, ele está presente em muitos alimentos. Outro dia, tava na casa de uns amigos, fui pegar o pacote de amendoim, muito gostosinho o amendoim. Quando eu fui olhar lá, o que tinha no rótulo? Realçador de sabor, glutamato monossódico. Outro dia eu fui comprar uma torradinha para comer com guacamole, uma torradinha super inofensiva. Fui olhar, tinha realçador de sabor, glutamato monossódico. Então eles estão colocando o realçador para tornar a população mais viciada naquele sabor, tá? E isso gera muita conformação, muita desformação da nossa língua, a gente vai querendo sempre buscar. E isso vai gerar, isso aqui, o consumo em longo prazo, gente, vai gerar um processo de alergia alimentar. Lá na live de desbiose eu falei sobre hiperpermeabilidade, que é quando as membranas abrem e as toxinas passam. Isso aqui são toxinas, tá? Imagina quantas pessoas, ou vocês aí que estão me assistindo, consomem alimentos diariamente que têm algum desses componentes. Estão sempre dando um gatilho para desencadear uma alergia alimentar. Medicamentos, né? Pelo que eu estava estudando, a partir da Segunda Guerra Mundial é que começou a ter vários medicamentos, né? Só que existia um paradoxo muito grande, curava as pessoas que apresentavam determinadas doenças, né? Mas o aumento do consumo de medicamento acabou aumentando também a prevalência de doenças, principalmente asma, doença de Crohn, câncer e alergias, tá? Então, o uso de medicamento faz uma alteração da nossa sensibilidade intestinal. Novamente aqui, faz uma hiperpermeabilidade, passa toxinas. Porque os medicamentos são considerados substâncias sintéticas, substâncias xenobióticas. Tá? E asma, Crohn, câncer e alergia, a gente tem uma relação muito estreita com o intestino. Tá? Então é um intestino que fica danificado, provocando a tal da endotoxemia. Falando de plásticos, então os plásticos... Avisa que você vai responder tudo. Tá, pessoal, vou responder tudo ao final, tá bom? Assim que vão anotando, né? Ou já vão anotando aqui. No finalzinho eu vou responder uma por uma. Combinado? Não sai. Bom, vamos falar dos plásticos então, gente. Os plásticos estão presentes na nossa vida frequentemente. Eu estou segurando uma caneta que é de plástico, né? Esse negócio aqui é de plástico, então a gente tem contato com plástico muito mesmo na nossa vida.
tá? E onde é o problema dos plásticos, né? Eles contêm os fitalatos. E desses fitalatos, né, 90% dos plásticos têm fitalatos, 40% são voláteis, que dão o cheiro de plástico. Quantas coisas que você consome, que você tem contato e que tem cheiro de plástico e você acaba inalando aquilo? Muitas coisas. Vasilhas de comida, cortinas de plástico, calçados, aquele calçado que tem um cheirinho de plástico, aquele que a gente está inalando aquilo. Embalagens, brinquedos de criança, criança que bota o brinquedo na boca, né? Tudo isso é plástico. Embalagens Tetra Pak, vasilhas de cozinha, onde a gente armazena alimentos, utensílios para cozinhar, colher de plástico, espátula de plástico, tá? Só que o plástico hoje, essas substâncias fitalatos, são muito bem descritos na literatura como potentes obesogênicos. Então, eles favorecem o processo de obesidade. Quanto mais eu tenho contato com esses alimentos, seja pelas minhas 3 vias, intestinal, pele ou pulmões, né, na forma de inalação, eu estou favorecendo um ambiente obesogênico para o meu organismo, tá? E também carcinogênico, ou seja, favorece o aparecimento de câncer. Então, a gente está tendo contato com essas coisas, está gerando uma sobrecarga no nosso fígado, no nosso organismo para detoxificar, e ainda está gerando uma carga obesogênica e carcinogênica. Isso aqui é uma coisa extremamente importante que a gente precisa encarar de frente. E como é que a gente resolve isso, gente? Primeiro, pensando em sustentabilidade, o plástico não é uma substância fácil de ser degradada pelo nosso meio ambiente. Então, ela tem um impacto ambiental muito grande. Então, a ideia é que a cada dia a gente possa substituir utensílios de plástico e não favorecer a fabricação, a produção de coisas de plástico, né? Então, por exemplo, substituir nossas vasilhas de cozinhas, por exemplo, por vidro, né? Que é uma substância mais inerte, é uma substância que não vai transportar problemas para o seu alimento, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Agora, como que a gente reduz o uso, então? Vasilhas de plástico mesmo, preferencialmente aquelas que não têm odor, tá, gente? Aquele odor de plástico característico, porque ali a gente vai ter aqueles fitalatos voláteis. A gente vai usar somente para frutas e verduras frescas. Então, frutas e verduras são alimentos que a gente não vai aquecer, não tem gordura naquela fruta, exceto o abacate, né, no caso. Mas, em geral, frutas e verduras frescas, elas não vão ter uma contaminação com esse plástico, tá? Nunca utilizar vasilhas de plástico, gente, nunca para alimentos quentes e gordurosos. Então, fez o almoço, sobrou comida, pá na vasilhinha de plástico e bota na geladeira. Não. Botem em vasilhas de vidro, tá, gente? No máximo em vasilhas de inox, tampadinho, tá? Mas não usem vasilhas de plástico. Por quê, gente? Porque os fitalatos, as substâncias tóxicas dessa vasilha de plástico são lipofílicas, então elas têm afinidade pela gordura do alimento. Logo, o seu alimento vai se misturar com aquela toxina. Quando você for ingerir esse alimento, ele vai ter a toxina, tá? Então, nunca aquecer e colocar alimentos gordurosos, tá? Por menor que seja o teor de gordura daquele alimento, evitem, use a vasilha de vidro ou alguma coisa de cerâmica nesse sentido, tá? Garrafas PET também é um grande problema. As garrafas PET devem ser descartadas da rotina. Então, por exemplo, refrigerantes em geral são todos em garrafas PET. Quem compra água de galão, aguinha com gás, por exemplo, está usando uma garrafa PET que foi transportada, passou no sol, aquilo ali eliminou as substâncias químicas naquela água, virou um suco de toxinas aquilo ali. E chega na nossa casa, depois de passar por tudo isso, a gente ingere essa água ou ingere esse líquido, essa substância. Gente, isso vale para suco, vale para refrigerante, vale para água, vale para azeite de oliva, né? Alguns mercados que vendem atacado, vendem o galão de azeite de oliva, extra virgem, bonitinho, mas aonde? No galão
de plástico. Até peguei uma paciente tem umas 2 semanas que ela falou isso. Nossa, Paulo, tô fazendo compra lá no hipermercado que vende o azeite de oliva de 2 litros, tá saindo ótimo pra mim. Eu falei, mas a embalagem é de plástico, ó. Foi aquecido durante o transporte, com certeza, no caminhão. E é um alimento gorduroso em contato com a garrafa PET. Então não é interessante mesmo, tá? E a nossa saída é substituir por vidro e por cerâmica. Tem até garrafinha de água, a minha não tá ali pra mostrar pra vocês. Tá ali. Ali? Eu pego. Pega lá pra mim. Até garrafinha de água, gente, a gente tem hoje de vidro. Super fácil de usar. Deixa eu mostrar pra vocês a minha. Ó. Tá vendo? Ela é de vidro. Muito melhor do que usar de plástico, né? E outra questão muito importante é que muitas das garrafas de plástico vem escrito assim, BPA Free. Vocês já devem ter visto. BPA é uma substância, é o bisfenol. Está presente no plástico, sim. Só que o bisfenol A é um bisfenol. Numa garrafa de plástico, a gente tem muitas outras substâncias que são tão deletérias quanto o bisfenol A. Então, quando a gente pega um plástico BPA Free, a gente não está isento do perigo. Então, o ideal mesmo é vidro, tá? Ou então, garrafa. Quer uma garrafa de plástico, mas não deixa ela no carro esquentando, não submeta aquele plástico ao calor e consuma o líquido que está dentro, né? Fazer chá, por exemplo, botar em garrafa PET, não é interessante. Usem vidro ou cerâmica, tá? E um alerta também para a galera do cafezinho, que pega o cafezinho no copinho de plástico também, né? Aquele copinho de 50 ml, vai lá toda hora e tal. Café quente no copinho de plástico vai liberar também essas toxinas, tá? Mas é radicalismo? Quando você pensa, quantos cafezinhos você toma ao longo da semana, sempre no copinho de plástico, entre uma reunião e outra, olha o quanto o seu organismo recebeu de substâncias tóxicas. E além disso, você tem uma alimentação que tem a presença desses aditivos. Por aí vai, tá? Com relação às panelas, muito cuidado com panelas antiaderentes, panelas de teflon. Aquele teflon, principalmente uma panela aquelas panelas que estão descascando, estão riscadas, aquele teflon é altamente prejudicial para a saúde, altamente. Então você compra uma panela de teflon, ela está zerada, ok. Começou a descascar, tem que descartar. Então eu sugiro que vocês comprem uma panela que não descasque. Você pegar uma para mim, amor, para mostrar, por favor? A gente tem uma panela que é de granito, né? É granito? Sim. Uma panela que é de granito, tá? Ela é uma panela que não tem esse filme, vou mostrar aqui pra vocês, tá? É uma panela que não tem esse filme, ela não descasca, então ela não libera essa substância química, tá? Gente, vale muito a pena. É uma panela barata? Não é uma panela barata, mas se você for comparar uma panela de teflon, que ela vai riscar a cada, sei lá, 1 mês ou 2 meses, compensa você ter uma panela boa que não risca, que não vai trazer risco à sua saúde, tá? E o ideal, então, é ter panelas sempre novas, se você optar por ter uma panela de teflon. Tem as panelas de cerâmica, tem panelas de granito, que é igual a essa aqui é da Zwilling, né? Acho que é a Zwilling, a marca, né? Aquele dos bonequinhos assim, acho que é a Zwilling, né? Essa panela? Acho que é. Tem de granito, que é essa, tem de cerâmica. Tem pessoas que gostam de cozinhar na de cerâmica, tem gente que não. Eu não tenho uma experiência com panela de cerâmica. Tem panela de vidro, que as experiências que eu já tive foram péssimas, não recomendo, mas tem gente que gosta, tá tudo certo. Panela de aço inox, né? Ou então utensílios, gente, que não riscam, tá? Aqueles utensílios em que a gente faz a comida e não corre risco de soltar alguma substância química na nossa comida. Tá joia assim? O que são disruptores endócrinos, tá? A palavra é feia, é grande, mas é uma coisa muito simples. São esses xenobióticos que vão ter uma alteração na função da nossa tireoide, tá? Então, todos esses xenobióticos que eu apresentei para vocês antes, esses canais de exposição, esses aditivos,
esse teflon da panela, os adoçantes, corantes, tal, o plástico, vai ter uma ação de disruptor endócrino. Então, vai causar alterações no metabolismo tiroidiano. O que esses disruptores fazem? Inibição da captação do iodo. Então, quem tem problema de tireoide, por exemplo, né, tem uma dificuldade na inibição da captação do iodo. E aí, a pessoa ainda vai e usa um monte de plástico, um monte de aditivo químico. Vai agravar mais ainda essa captação. Alteração nas enzimas tireoidianas, disfunção do TSH, então é aquela pessoa que está fazendo um tratamento de tireoide, mas o TSH dela nunca normaliza, então pode ser. Alteração nos hormônios da tireoide como um todo. Então a pessoa às vezes descobriu um problema tireoidiano e não consegue fazer essa assimilação com as substâncias cianobióticas, tá? E às vezes o problema está bem aqui, basta a gente fazer um processo de detoxificação. Vamos abrir um pouquinho a janela? Calor. Por causa da chuva a gente fechou. Deixa eu... Vou abrir. Outra coisa, gente, abrir aqui, tá calor agora, fez calor. São os metais pesados, tá? O que são os metais pesados? Vocês já devem ter ouvido falar no chumbo, no arsênico, no mercúrio. Tudo isso a gente chama de metal pesado, tá? São metais que têm ação xenobiótica. São xenobióticos, vão desencadear problemas, disfunções do nosso organismo. Os metais pesados, eles reduzem a absorção de minerais. Isso é um grande problema. Por exemplo, quando eu consumo alimentos fontes do nutriente, sei lá, ferro, por exemplo. Consumir um alimento fonte de ferro, esse ferro ele precisa entrar em contato com o receptor para ele poder passar e ser absorvido. Quando eu consumo algum metal pesado que tenha o mesmo local de ligação do ferro, o meu ferro não vai entrar e o meu metal pesado vai entrar. Eu vou deixar de absorver nutrientes porque o metal pesado ocupou aquele receptor. Então a gente tem diversas deficiências nutricionais, tomamos até suplementos e não corrige. Por quê? Porque eu tenho a presença de metais pesados utilizando o mesmo local de absorção. Está havendo uma competição pelo local de absorção. Os metais pesados aumentam radicais livres. O que são os radicais livres? São substâncias que envelhecem a gente, que matam nossas células, que aumentam a oxidação das nossas células. Aumenta a peroxidação lipídica. Quando eu tenho uma membrana, por exemplo, que era para ser muito maleável e essa membrana está mais rígida, ali é uma peroxidação lipídica, tá? Eu tenho uma inflamação das minhas membranas lipídicas, isso é ruim. Eu tenho, por exemplo, se eu tenho altos níveis de LDL, por exemplo, que é o colesterol ruim, e eu tenho a presença de metais pesados, eu posso estar oxidando aquele LDL, tornando ele mais prejudicial para a saúde do ser humano. Tudo isso porque eu tenho metais pesados no meu sangue. Aumenta o consumo das reservas nutricionais. Então eu consumo alimentos até nutritivos, tenho uma boa absorção quando ele não está aqui, né? Mas o meu corpo utiliza toda a minha reserva nutricional para se livrar deles. E aí outras áreas do meu corpo ficam desassistidas, porque os metais pesados roubam nutrientes para eles. Ou seja, para quê? Para o fígado poder jogar isso fora, tá? Aumenta as hipersensibilidades, então é aquela questão lá do intestino de fazer a hiperpermeabilidade. E causa mudanças funcionais e estruturais do nosso corpo, fazendo aquela lesão em DNA, por exemplo, destruindo nossas células, tá? E o metal pesado primeiro que a gente vai falar é sobre o arsênio. O arsênio, atualmente, ele é usado como um conservante de couro e de madeira. Isso a gente tem contato sempre. A gente usa sapatos de couro, a gente tem contato com objetos de madeira, tá? Mas também está presente nos inseticidas, nos herbicidas e nos venenos em geral. E aí as pessoas estão usando veneno em casa para matar barata, para matar mosquito, então tudo chegando no arsênio. E o arsênio ele tem uma relação fortíssima com a infertilidade masculina. Então é aquele casal que está tentando engravidar, nunca acham que pode ser o homem, é sempre o problema da mulher. Está aqui, contato com arsênio em excesso. Pode causar infertilidade masculina, tá? Pode fazer a redução da defesa antioxidante, porque os metais pesados, eles
não gasta muitos nutrientes, então ele vai gastar nutrientes antioxidantes também. Então vai reduzir a defesa do organismo, se eu tenho contato com ele. É um disruptor endócrino também, então vai ter uma interferência lá na tireoide. E ele inibe os receptores de estrogênio e progesterona. Olha a mulher tentando engravidar aqui também e não consegue. Se eu estou inibindo o meu receptor de progesterona, eu estou dificultando o meu processo de fertilidade, tá? E aí, nesse caso, os dois precisam avaliar o seu contato com o arsênio, tá? Herbicidas e inseticidas, a gente encontra isso aqui, gente, em agrotóxico também, em verduras, frutas que utilizam-se muito isso aqui, tá? Então, arsênio. Os metais pesados, quando eu estou em tratamento com algum paciente, que eu vejo que ele não responde a determinadas terapias, né, e a gente não consegue resolver alguns quadros, eu acabo solicitando a dosagem de metais pesados. E aí existem duas formas, a gente pode pedir no sangue, inicialmente eu peço no sangue e eu já vejo algumas pessoas com umas doses bem altas. Arsênio, confesso que nunca peguei, tá? Mas a gente vai falar do chumbo, o chumbo eu já peguei. E capilar, o nosso cabelo, o nosso fio de cabelo, ele demonstra muito bem os níveis de metal pesado circulante do nosso corpo. Então essas duas formas são confiáveis e dá pra gente avaliar se tá tendo alguma interferência disso aqui. O chumbo é o mais famoso, talvez. Ele está muito presente em tintas de cabelo. Então, mulheres que pintam cabelo com frequência. Quantas mulheres você conhece que pintam cabelo? Aí eu, sei lá, várias. Minha mãe pinta desde sempre, eu acho. Desde que eu nasci. Então, é uma coisa que preocupa pra caramba, tá? Porque a tinta de cabelo tem chumbo. E o chumbo, ele vai causar problemas, tá? Os antigos encanamentos eram de chumbo também, então construções muito antigas, né? Então esse chumbo pode estar presente na água. O chumbo também está presente em pilhas e baterias. Olha aí quem manipula isso. Relojoeiros, por exemplo, que manipulam muito pilha, muita bateria, ele está tendo contato disso, tanto do cheiro daquilo quanto da pele também tendo contato com o chumbo. Pigmento em tecidos, cosméticos e plásticos. Então, para esse plástico aqui ser colorido, para tecidos serem coloridos, cosméticos que são coloridos. Então, o que a gente tem de cosmético colorido? Aquele creminho que tem uma corzinha, maquiagem, batom, pó compacto, tá? Espuma expansiva de construção. Né? Então, eu tive contato com a espuma expansiva numa última obra que eu fiz. É uma coisa fantástica. Você bota lá o negócio, expande. Mas é uma coisa altamente rica em chumbo. E pedreiros, por exemplo, tem contato sempre. Pedreiros, marceneiros, tem contato com espuma expansiva. Manta protetora de raio-x. Aquela manta que a gente coloca, a gente está tendo contato com aquilo, nosso corpo está tendo contato com aquele chumbo. Inseticidas e pesticidas. Para o chumbo, com relação aqui, ó, que eu acho que é o que mais preocupa, tinta de cabelo e cosméticos, a gente tem já no mercado algumas marcas interessantes. Eu vou pedir pro João pegar. Moço, pega pra mim no banheiro um negocinho de passar no rosto. Como é que é o nome? Base. Chama Bynes. Vou mostrar pra vocês uma marca. E também aquele desodorante, Amor da Lívia, Aloe, por favor. São marcas que já estão preocupadas em não causar essa possível intoxicação do nosso corpo. Então, são marcas que são livres, por exemplo, de metais pesados, como o chumbo. Né? Então, muito cuidado com batons. Tá? Geralmente, infelizmente, marcas mais baratas vão ter mais essa quantidade. Esse aqui que eu quero e esse outro tá no meu vidrinho, assim, no meu banheiro. Parecido com esse, tá? E a gente vai falar também de desodorantes, tá? Então, maquiagens também, gente, pra dar essa cor, ó, esse pigmento, tá? De cosmético, vai bastante chumbo. Isso. Essa marca aqui, ó, é uma marca que eles se preocupam muito com isso, chama Bynes. Não sei se dá pra ver daí. Tá? Dá pra ver, né? Essa marca é uma marca super legal, marca natural, tá? Aos pouquinhos a gente vai trocando. Quando eu comecei a ter contato com essas coisas, eu falei, cara, olha o grau de exposição, né? Tem coisas que a gente já não consegue abrir mão mesmo, mas o que eu puder abrir mão, eu vou abrir mão.
Então, maquiagens mais naturais. Tem uma outra marca também que chama Live Aloe. É super legal. Quem tiver interesse, me manda um direct ou alguma mensagem que eu mando pra vocês, tá? E o perigo do chumbo é o quê? Ele também é um disruptor endócrino, só que ele também atua no estrogênio, no LH, na testosterona e no estradiol, tá? Então, ele vai ser um disruptor endócrino para os dois sexos, para o homem e para a mulher. Pode causar anemia porque ele compete com o ferro, pode elevar a pressão arterial por ser peroxidador lipídico também, quase que não sai, tá? Pode causar danos cerebrais, então um batonzinho ali que a gente passa diariamente, uma vez, 2 vezes por dia, pode estar causando dano cerebral, sim. E em crianças pode estar mudando o comportamento infantil. E aí a gente pega crianças, meninas, novinhas, usando maquiagem cheia de chumbo, vai causar um problema na saúde da criança. Outro metal, então, a gente tem o mercúrio. O mercúrio é um pouco mais conhecido por estar presente em peixes grandes. Então, peixes grandes acumulam mais mercúrio. Então, quando a gente for comprar peixes, que a gente prefira peixes menores, que não vão acumular esse mercúrio, tá? Atum, por exemplo, é um peixe que tem muito mercúrio, porque atum é um peixe grande. As pessoas comem atum cru hoje em dia, tá? Mamíferos marinhos. E mercúrio também está presente em suplementos de ômega 3, sem o selo da IFOS. O selo da IFOS é o selo que atesta que aquele suplemento não tem mercúrio. Então, ômega 3, toda vez que for comprar nas lojas de produtos naturais, em farmácias, observem se tem o selo IFOS, tá? Que atesta a ausência de mercúrio. E o excesso de mercúrio causa infertilidade masculina, queda na testosterona e no estradiol da mulher, aumento de T4, aumento de TSH. Então, a pessoa às vezes está tomando a medicação e a tireoide está completamente desregulada, mas não avalia mercúrio no sangue. Mercúrio eu já peguei em muitos pacientes, tá? Com altos teores de mercúrio. Salmão também? Salmão também. Salmão tem altíssimos teores de mercúrio, tá? E atrapalha o desenvolvimento neurológico de crianças e de gestantes. Então, muito cuidado com o mercúrio. Se vocês me perguntarem uma fonte boa de ômega 3, não é salmão, comam sardinha. Show? Preferencialmente, a sardinha é enlatada, porque a sardinha enlatada, se ela tiver mercúrio, esse mercúrio migra para o óleo e não vai estar no peixe que você vai consumir. E é fonte de ômega 3. Cádmio. Cádmio é um outro metal pesado. Ele está presente em pilhas, em pigmentos amarelos. Pigmentos amarelos. Contato. Ele é um estabilizante daquele filme PVC. Sabe aquele filme de enrolar comida? Que a gente bota na comida quente? Então, passando cádmio para o nosso alimento. Inibe a síntese de progesterona. Mais uma vez, aquela mulher lá com os hormônios todos alterados. Puberdade precoce. Então, quantas meninas hoje entram na menarca, vem a menarca, menstruam com 8 anos de idade, 9 anos de idade? Presença de cádmio pode estar acontecendo. Então, tem um efeito estrogênico e a gente pensa, por exemplo, em mulheres que tiveram câncer de mama dependente de estrógeno. Então, se ela tem muito consumo, muito contato com cádmio, isso pode retornar, tá? E reduz a densidade mineral óssea, causando osteoporose, osteopenia, problemas ósseos. Alumínio. Presente aonde? Em desodorantes antitranspirantes. Aqui em casa a gente usa nossos desodorantes. A gente usa agora uns assim. Conhece? É uma pedrinha. A gente joga água e faz efeito por 24 horas. Tá? Então, não tem atividade antitranspirante nem antiperspirante, tá? Não tem alumínio, tá? Panelas de alumínio, cuidado, principalmente aquelas que já estão descascadinhas ali. Papel alumínio mesmo, de fazer comida, latas, embalagem Tetra Pak, antiácidos, para melhorar a digestão. Quem usa antiácido, tá? O alumínio altera a fluidez da membrana lipídica. Então, nossa membrana, nosso vaso sanguíneo, ele tem que ser fluido. O alumínio ele pode deixar aquilo rígido. Isso pode causar, por exemplo, um problema cardiovascular, tá?
Ele atrapalha nosso equilíbrio de ferro, magnésio e de cálcio, causando anemia, causando problemas ósseos, causando problemas de relaxamento muscular. Aumenta o estresse oxidativo e também pode causar desordens neurológicas. Então, alumínio, gente, desodorante, se você usa, já picota da sua vida. Vamos usar nossa pedrinha com água, tá? Tem outros também, da marca da Livia Aloe, tem outros à base de alecrim, tá? E aí vai depender da aceitação de cada um. Tá lá. Eu tenho um também, o João vai pegar. Bom, dentro daquela bolsinha transparente, tá? Então, gente, vale a pena trocar o seu desodorante tradicional antitranspirante pelo desodorante da pedrinha. O João tá pegando ali, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a marca dele, ó, chama Bjork. Quando a gente foi pra Portugal, dá pra ver aí? A gente quase quis trazer a caixa inteira, porque ela era barato. Hoje eu uso esse. Deu print, gente? Dá print na tela. Tá? É o mesmo princípio. É uma pedra. Tá? Uso todo dia, segura 24 horas, ninguém fica fedido, ninguém sai do meu consultório porque eu tô fedido. Tá bom? E na próxima live, então, depois de dar esse bando de notícia ruim, porque eu sei que é um bando de notícia ruim, né? Mas o bom é que eu trouxe alternativas para vocês já irem mudando. E a boa notícia também é que a gente consegue melhorar a eliminação desses xenobióticos e dos metais pesados. A gente consegue fazer isso otimizando a função hepática, otimizando as outras vias de eliminação, otimizando o intestino, otimizando o fígado, otimizando o rim, otimizando o coração, tá? E a fitoterapia está muito presente nesses processos de eliminação. Semana que vem, na próxima segunda-feira, dia 6? Dia 6. Dia 6 de maio, eu vou falar para vocês como melhorar a eliminação desses xenobióticos. Se vocês se identificaram com o uso de alguma dessas coisas aqui que eu trouxe, gente, a partir de hoje já vamos providenciar a troca. O João já adaptou até com desodorante, que era uma coisa que ele não gostava no início, mas agora ele já usa todo dia. Tá bom? Então eu vejo vocês dia 6 de maio às 20 horas. Vamos para as perguntas? Hoje foi longo, né? Foi. Mas vamos embora. Porque é só uma hora. Né? Vamos lá, gente. Opa. Peraí. Eu tô tentando aqui achar. Meu cameraman tá procurando as perguntas. Vamos lá. Peraí, tá dando bala aqui, meu pai. Bora, vai. Oh, meu Deus. Vai dar certo. Qual vermífugo você indica para se tomar? Gente, eu não posso indicar vermífugo, porque vermífugo é um medicamento, né? E aí medicamento só com médicos. Mas eu posso adiantar para vocês que existem algumas ervas fitoterápicas que também a gente usa para tratamento de verme, tá? Mas antes da gente pensar em dar um vermífugo, é a gente pensar em como proteger esse intestino, como deixar ele mais saudável como a primeira barreira de defesa, tá? A gente vai ter uma live só sobre isso. E aí eu não vou dizer, não vou fazer spoiler. Eu vou esperar você aí para assistir a próxima. Quem perguntou? Rose. Rosi. Tá bom, Rosi. Rosi já é minha paciente, a gente conversa. Mas é isso, vermífugo é com médico, né? Normalmente são medicamentos e aí eu não posso nem dar pitaco nessa área. Diferença entre aditivos alimentares e toxinas alimentares. Tá. Os aditivos alimentares são colocados pela indústria, tá? E as toxinas alimentares é quando o alimento já, por exemplo, entra em putrefação. Aquele alimento começa a liberar toxinas e isso gera problemas para o nosso corpo. Se a gente pensar também, por exemplo, numa má mastigação, em que a gente come uma proteína e essa proteína não foi bem digerida, não foi bem mastigada, não teve uma ação muito eficiente do ácido, das enzimas, essa proteína vai descer intacta para o seu intestino. Lá no seu intestino ela vai entrar em putrefação e vai liberar toxinas também. Certo? Nossa, não sabia desse corante de caramelo no macarrão. Sinistro, né? Eu não posso falar a marca, mas
Fica a dica pra gente, tudo que vocês forem comprar, que não tem como, tem que ser de pacote, enfim, dá uma lida no rótulo antes, porque a gente tem marcas boas que não tem nada disso. E outras já acabam fazendo isso. E era completamente desnecessário. O macarrão podia ser clarinho, ele era um pouco mais escuro, achei que as fibras não era corante. Quais são os adoçantes que você faz vista grossa, ou seja, os menos ruins? Olha, depende muito da pessoa, depende do pra quem, né? Então, igual eu falei, estévia, por exemplo, estévia e xilitol, eritritol, se eu pego um paciente que tem alguma desbiose, já tem uma queixa de gases, eu não costumo prescrever, porque eles vão alterar todo o perfil microbiano intestinal, tá? Se eu pego uma sucralose e o paciente já tem algum problema de tireoidiano ou tem algum indício, para ele também já não vai ser bom. Mas assim, para ser consumido eventualmente, talvez o menos deletério, assim, se eu pudesse dar uma escala com muita relutância, acho que eu indicaria o xilitol. Mas ainda assim não deixa de ser um adoçante e um xenobiótico. Então, consumo extremamente moderado. A maioria dos alimentos são embalados por plástico, tipo arroz, feijão, milho de pipoca. Esse contato dos alimentos com plástico pode ser prejudicial? Sim, com certeza. Principalmente porque todos esses alimentos eles foram transportados em caminhões debaixo do sol. E, né, então, aquele calor do plástico com certeza vai ter uma afinidade pelo alimento. Tá? Eu sei que é um pensamento muito extremo, né? Então eu não vou comprar mais arroz. 15 segundos restante, você responde por stories. Vou responder os stories, gente. Tchau, já eu respondo vocês. Obrigada. Até dia 6.